Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 10 de dezembro de 2022, estamos começando mais uma leitura diária. É a última dessa semana, antes de estudarmos no próximo domingo a lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Estamos falando desde segunda-feira desse tema maravilhoso, uma lição extraordinária que vale a pena nós estarmos bem atentos no estudo dessa lição, juntamente com as nossas classes no próximo domingo. A leitura de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 14. Antes de ler, eu quero agradecer a você pela companhia durante toda essa semana, te agradecer de coração, porque você tem compartilhado essa palavra de Deus, você tem nos abençoado, você tem deixado aqui o seu comentário, e eu estou muito grato, sou muito grato a Deus pela sua vida. A leitura de hoje de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A frase da nossa lição de hoje, sábado, é a seguinte: O Senhor Jesus Cristo é o clímax da manifestação da glória de Deus. O Evangelho de João é um dos mais lindos dos 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. Quando eu falo um dos mais lindos, que ele traz riqueza de detalhes que Mateus, Marcos e Lucas não traz. E quando nós vimos aqui a manifestação de Cristo, cumpriu todas as promessas de Deus em relação à pessoa bendita de Jesus. Nós demos o versículo 14, mas se nós observarmos o versículo 1 desse mesmo capítulo, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o versículo 14 diz que esse Verbo, o Verbo Cristo, o Logos, a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a expressão da glória de Deus, a expressão exata do próprio Deus em nós, do próprio Deus em nosso meio. Lembro daquela profecia de Isaías, capítulo 7, o versículo 14, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse filho chamaria Emanuel, que traduzido é: Deus habita no nosso meio. É gostoso demais quando a gente lembra dessas profecias e medita nessa palavra gloriosa. Deus, o próprio Deus, ele se encarnou e habitou entre nós. E detalhe, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é extraordinário, e é exatamente esse mesmo Jesus, com essa mesma glória, e agora, claro, depois de estar ao lado do Pai, depois de ter cumprido o seu ministério terreno, ter sido morto, ressuscitado, e ter tido um corpo glorificado e sido recebido nos céus, esse mesmo Jesus, ele vai voltar, depois de todo esse tempo, de toda essa trajetória que nós já meditamos, pelo menos nas últimas 3 ou 4 lições, e vai instaurar nessa terra um milênio. E no milênio, ele, Cristo, ele vai reger, ele vai governar, ele vai dominar, ele vai demonstrar e mostrar a sua glória a todos os habitantes daquele período, os habitantes da terra daquele período, principalmente a nação de Israel. Vai ser uma época extraordinária, uma época maravilhosa para Israel, já falamos, mas também para a igreja, porque onde ele estiver, a sua igreja vai estar com ele. Isso para nós é um privilégio gigantesco. Eu quero destacar, finalizando essa leitura de hoje, que esse novo templo será reerguido, já falamos isso aqui, e também esse tempo do milênio, essa dispensação que é a última das 7 que nós já citamos aqui, essa dispensação será marcada pelo governo de Cristo, pelo domínio de Cristo, pela glória de Cristo e também pela presença da igreja ao lado de Cristo, pela conversão do povo de Israel, pela paz que reinará, pelo Espírito que será derramado sobre toda a carne e pelo Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, reinando sobre essa terra. Que esse dia chegue logo, que essa seja a nossa esperança de estar para sempre ao lado do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima segunda com mais uma leitura diária durante toda a nossa semana.
Te agradeço muito pela companhia até aqui e o desejo do meu coração é que você seja enriquecido pela palavra de Deus no próximo domingo, quando estudaremos a lição de número 11, a visão do templo e também o milênio. Até lá e um forte abraço.